Capítulo 5. A floresta. O céu sem nuvens e totalmente despertos nos informaram que já era meio-dia. Quando nós voltamos para a floresta, a entrada parecia semelhante a uma caverna, mas estava rodeada de árvores. Havia outras entradas mais distantes para a floresta. O caminho em que eu estava andando tinha 10 metros de largura e 5 metros de altura. O topo da entrada era feito com musgo que cresceu de uma árvore para outra e cheirava como um cão molhado. A floresta tinha uma escuridão solene, com uma única luz que entrava da parte externa. O caminho que estávamos era dividido em 5 caminhos individuais, e cada um deles tinha um nome diferente escrito nele. O caminho na minha frente tinha a palavra sofrimento escrita nele. Os 2 caminhos à direita do sofrimento eram vergonha e rejeição. Os 2 caminhos para a esquerda eram rotulados pela palavra luxúria e orgulho. Eu vi que todos esses caminhos estavam interligados e todos esses caminhos acabariam convergindo na saída da floresta. Jesus olhou para mim e disse: "Nem sempre você irá me ver enquanto você estiver por aqui. Mas saiba que estou sempre com você. Eu já te dei a vitória sobre essas coisas. Mas há algo que você precisa entender. Você não pode aplicar sabedoria sem a compreensão. Você deve compreender bem todos esses caminhos. O caminho do sofrimento é o caminho mais difícil e mais longo, mas é o que eu escolhi. É o caminho que escolhi para você." Com isso, ele desapareceu, e eu fiquei com uma tranquilidade e com um caminho a seguir. O meu primeiro pensamento foi que eu queria seguir o caminho mais curto, mas eu sabia no meu coração que isso não era possível. Comecei a refletir sobre todos os caminhos. Compreendi que, descendo o caminho do sofrimento, eu iria recuperar partes de mim. Além disso, seguindo por esse caminho de sofrimento, eu iria confrontar diretamente todos os outros caminhos. Eu sabia que eu ainda não estava completo. Descer por esses caminhos iria recuperar partes de mim. O Senhor estava usando esse tempo para curar algumas áreas em meu coração, e eu estava bem ciente disso. Eu reconheci que havia áreas do meu coração que eu desconhecia, e algumas me incomodavam mais do que eu imaginava. Eu sabia e entendia que a cura nessas áreas específicas do meu coração traria uma intimidade maior com o Senhor. O caminho do sofrimento foi uma viagem muito longa. Grande escuridão parecia cobrir tudo ao meu redor, mas o caminho que eu andava estava iluminado. O caminho estava forrado em prata e livre de qualquer detrito. O caminho corria em zigue-zague e às vezes parecia formar círculos. Quando eu senti que eu estava andando em círculos, eu parava e orava para receber clareza em que ponto eu estava. O Senhor sempre me dava correção e me ajudava ao longo do caminho. Depois de algum tempo que eu havia andado em círculos, a voz do Espírito Santo me disse: "O que está à frente do caminho depende de quão rápido você irá mudar. Se você continua andando no caminho e não há mudança em você, isso significa que você andará em círculos para sempre."
Você precisa reconhecer que você está andando em círculos e deve parar e me perguntar o que precisa mudar dentro de você. Não reclame sobre o caminho, desejando que ele te leve ao seu destino de qualquer forma. Esse é um caminho certo. Eu vou usar a perseguição para purificá-lo em amor, para que você possa ser aperfeiçoado. Os ídolos em seu coração precisam ser arrancados. Você sabe que precisa mudar. Esse caminho foi escolhido para você e ele é perfeito. Ele continuou a dar uma ideia mais clara sobre os obstáculos, aquilo que precisava ser mudado em mim, e eu logo me vi avançando novamente. O caminho em que avancei foi desviado do padrão circular e seguiu em linha reta. A uma certa distância, eu vi uma clareira onde eu senti que eu poderia descansar. Parecia que eu estava andando há dias e eu estava muito cansado e fraco. Parei no meio da clareira. Eu podia ver claramente, mas a escuridão continuava a me cercar. Sentei para descansar e soltei um suspiro profundo e entrei em colapso, perdi as minhas forças. Enquanto eu passava pelo colapso, ouvi alguém andando em minha direção e ouvi dois sons diferentes, mas bem distintos. Um dos sons era um zumbido que parecia alguém cantarolando em um dia de primavera. O outro som era um som escuro e profundo que soou como uma buzina de uma orca e lembrava um romance antigo do mundo da fantasia. Curiosamente, olhei em volta e vi uma linda mulher andando em minha direção. Eu a vi andando em minha direção e seus olhos começaram a me espiar através das copas das árvores. Ela parou a alguns metros de mim e lançou algumas ameaças, dizendo: "Eu fui enviada para pará-lo a todo custo. Se você tentar deixar esse lugar, os meus amigos e eu vamos matá-lo. Você vai caminhar até um dos outros caminhos ou se curvar e me servir. Vou fazer de você um rei, levá-lo para o meu reino e para o meu quarto." O aroma de carne queimada e enxofre congestionaram o ar. Essa mulher era a mulher mais linda que eu já tinha visto, mas a frequência dos sons provenientes dela criou muita confusão em mim. Enquanto ela falava, senti tonturas como vertigem. O mau cheiro combinado com o som era demais para mim. Quando ela começou a falar, foi como um alcatrão preto saindo da sua boca e cobriu os meus olhos, prejudicando a minha visão e me deixando cego. Ela falou de novo e me fez lembrar de todos os meus erros do passado. Ela narrou como eu tinha andado por outros caminhos e como sempre falhei. Ela continuou a me dizer como eu fui caindo para baixo com todas essas falhas. Após narrar a minha própria desgraça, ela sorriu, ela riu de mim. Todos os seus demônios que pareciam com os Minions estavam em cima nas árvores. Eles soltaram um estridente grito de vitória. Eu sentei lá com um piche sobre os meus olhos e rodeado por negatividade e maldade, quando de repente ouvi uma voz atrás de mim. A voz proferiu uma única palavra: justiça. Ao ouvir a palavra, eu coloquei as minhas mãos sobre a minha cabeça e silenciosamente disse à minha mente para parar com os pensamentos negativos e confusos. E silenciosamente os ordenei
que fugissem da minha mente. Colocando as mãos em mim mesmo, eu me lembrei do lugar da sombra da paz e a eficácia do poder de Deus. Em seguida, a paz de Deus me inundou. O Espírito Santo me disse: ordene que toda a paz que você deixou nos outros lugares, que volte para você. Corajosamente ordenei que a paz voltasse. Então eu fui infundido com uma grande luz, e não havia mais esconderijo para a mulher e os seus demônios. A sujeira caiu dos meus olhos, e a minha visão foi reaberta. Agora eu tinha os olhos como de águia. Quando meus olhos foram abertos, olhei para a mulher, e Jezabel estava escrito em sua testa. A mulher e todos os seus demônios gritaram novamente, mas dessa vez não foi de vitória. Eles se levantaram e correram ao redor, freneticamente, para ficar atrás de Jezabel, aguardando as suas ordens. Eu estendi a minha mão para ela, e antes que eu pudesse falar, todos ficaram imobilizados com medo e em silêncio. Eu senti uma presença ao meu lado, mas fui proibido de olhar. Continuei olhando para a mulher com a mão estendida. Senti outra mão em cima da minha mão. Olhei para baixo e vi que do outro lado estava escrito em todo o lado o nome Elias, em vermelho. Junto e em unidade, eu respirei fundo e soprei com toda a respiração no sentido de Jezabel e dos seus minions. Eles caíram como se fossem mortos, e a vitória foi garantida. Com a mesma rapidez que eu vi a mão de Elias, eu senti a sua presença. Gratidão e emoção surgiram dentro de mim, e um grande rugido saiu dizendo: glória a ti, Pai. Virando-me para caminhar em direção de volta ao caminho, dessa vez com confiança, eu sabia que, independentemente do que estava diante de mim, a graça de caminhar por ele já havia sido liberada. Infundido com força, então eu continuei andando em frente, no caminho do sofrimento, com uma coragem recém-descoberta e com confiança. Em seguida, me deparei com um grupo de pessoas com sinais que tinham o meu nome escrito e a palavra queimem ele. Graças a Deus eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Eu não entendia por que eles queriam me queimar. Enquanto eles estavam marchando, eu me escondi atrás de um arbusto e escutei as suas conversas. Eles estavam dizendo coisas do tipo como: ele disse isso e ele disse aquilo. Ele é um mentiroso. Não vamos deixar ele impune por essas mentiras. Elas estão corrompendo os nossos filhos. Ele não pode entrar em nosso edifício. Ele prega o amor e enche as pessoas de engano e mentiras. Ele deve ser queimado, e se ele não parar, vamos matá-lo. Com espanto, vi que essas pessoas eram de todas as raças e cores. Eu reconheci que essa perseguição não estava vindo somente para mim, mas para todo o corpo de Cristo. E uma parte das pessoas que perseguiam eram cristãos. Meu coração se partiu e eu chorei de dor por mim e pelos milhares de outras pessoas que passaram por isso, incluindo a minha família e os meus entes queridos. Em minha memória, eu lembrei que o Senhor disse que Ele usaria a perseguição para me livrar de coisas que precisavam ser eliminadas da minha vida. Chorando incontrolavelmente, eu comecei a entender. A fim de continuar o caminho,
Eu tinha que passar diretamente na frente dessas pessoas que queriam me ver morto. Eu perguntei ao Senhor o que deveria fazer. Com as perguntas saindo dos meus lábios, eu podia sentir Jesus ao meu lado. Ele falou: Eu estive com você o tempo todo. Eu sou o amor. Para esse teste, você deve provar esse amor. Vá até essas pessoas e ame elas. Vá adiante delas e permita que elas cuspam em você, que joguem coisas em você e o acusem. Eu sou o seu defensor e a única coisa que você deve fazer, nada mais e nada menos, é apenas amá-los. Primeiro você deve liberá-los no perdão, mas isso não é o suficiente para permitir que você progrida. Você continuará andando em círculos e acabará aqui novamente. Em segundo lugar, você deve amá-los. Amá-los em toda a dor que você sente agora. E então os efeitos serão completamente lavados. É dessa forma que eu vou aperfeiçoar você no meu amor. E o amor é a lei pela qual tudo funciona em minhas obras do reino. Caminhando em direção aos acusadores, eu os ouvi gritar: Lá está ele, peguem-o! O povo do Ocidente gritavam e me ridicularizavam. Eles falavam muito mal de mim e da minha família. A multidão do Oriente queria me matar de qualquer forma possível. Havia uma mistura de opiniões de todas as raças e cores, quanto à melhor forma de se desfazer de mim. Todos os acusadores decidiram que era melhor me apresentar diante de um rei. E muitos reis diferentes foram representados dentro do grupo. 5 dos maiores deveriam ser escolhidos. Finalmente, depois de muito debate, foi decidido que eu deveria comparecer diante do rei mais malvado que estava presente. O seu trono estava em uma região diferente da floresta. Seu trono era alto, elevado e construído de ouro. Aproximando-se do assento do rei cobra, eu vi cobras gravadas nele, e em cima era uma estátua de uma cobra. A estátua também era feita de ouro, e muitas pessoas o adoraram. O rei desceu do seu assento e se aproximou de mim com uma Bíblia sagrada na mão. Ele começou a me acusar de ser ignorante, de encher as pessoas com mentiras e muitas outras coisas. Eu percebi que ele era o único que dizia ao povo e eles falavam sobre mim. Um grande amor surgiu em mim por essas pessoas, e esse amor me humilhou a uma extensão que eu nunca havia chegado antes. Eu entendi que eu sempre conhecia aquelas pessoas, e eu poderia amar elas acima de tudo, porque elas tinham escolhido o Rei Serpente e era ele quem alimentava elas. Eu sabia que quando chegasse o momento da verdadeira luz de Deus se manifestar a essas pessoas, muitos se voltariam para a justiça e a verdade. A melhor coisa que eu poderia fazer era amá-los. Por um tempo determinado, eu mantive a minha boca fechada. O Rei Serpente falou comigo e sussurrou: O que você tem a dizer sobre si mesmo? Mas eu não pronunciei nenhuma palavra. O rei então ficou furioso comigo e gritou: O que você tem a dizer sobre si mesmo? Então eu disse: Nada sei. O Senhor me instruiu a amar. Me defender é o trabalho dele.
Com muita raiva, o rei explodiu, dizendo: Por qual autoridade você fala? O Espírito Santo tranquilamente falou no meu ouvido: Diga-lhe a verdade. Eu respondi ao rei Cobra humildemente: Não sou eu, mas Cristo em mim. No instante seguinte, eu estava de volta no caminho na frente dos acusadores. Metade das pessoas à esquerda e ainda metade delas optaram por continuar acreditando no Rei Serpente e continuavam gritando e me ameaçando novamente. Eu entendi que às vezes o Senhor irá intervir por si mesmo, e em outras vezes o Espírito Santo lhe dirá o que dizer. Nessa situação, ambas as intervenções ocorreram. Em amor, eu continuei andando à frente após os acusadores para o caminho que eu não podia ver antes. As coisas pareciam ir bem. Eu entendi que a melhor forma de sobreviver à perseguição é com amor, obediência e direção específica do Espírito Santo. No entanto, eu não estava pronto para a próxima cena. Arrastando para baixo do caminho passado dos manifestantes, eu vi a minha própria família e algumas outras famílias que passaram por esse caminho. Eles estavam sentados em cadeiras formando um semicírculo, e no meio estava uma cadeira vazia. De alguma forma, eu sabia que era minha. Todas as famílias queriam apenas falar. Eu sabia que caminhar até eles seria o teste mais difícil de todos. Sentado na cadeira, um pouco nervoso sobre a conversa, um dos membros disse: Você não pensou em nós antes de fazer tudo isso? Outro falou: Por que você nos arrastou para essa bagunça? Outro disse: Quem você pensa que é? Eu me senti liberado para dizer: Eu só estou sendo obediente ao que o Senhor me disse para fazer. Um membro da família questionou: O que você vai fazer com as suas finanças e a sua reputação? E nós? Não somos a sua família? Você não se preocupa com o nosso bem-estar? Você não quer passar tempo com a gente? Você realmente acredita em todas as coisas que você está dizendo? Quem é você e o que você está fazendo? Todas as famílias estavam em concordância, como se fosse algo combinado. Eu falei novamente: Eu não vou responder a essas perguntas. A única coisa que vou dizer é que eu acredito que com tudo o que sou, eu estou sendo obediente ao que o meu Pai me disse para fazer. Eu não sou perfeito, mas eu sou obediente. Eu amo todos vocês com muito amor e continuarei amando como meu Pai Celestial pediu. Eu oro para que vocês o encontrem em seu coração, para que vocês possam entender o que falo. Um membro da família gritou: Você é louco e tudo o que nos aconteceu é culpa sua. Vamos nos afastar de você, e se você decidir voltar, te expulsaremos. Então, todas as famílias representadas se levantaram, viraram as costas friamente e se afastaram. Eu fui deixado sozinho na cadeira, me sentindo um nada, em meio à solidão. Eu sentei lá e orei: Senhor, eu sabia que no começo esse ia ser um caminho difícil, mas a minha família me renegou. Eles me ridicularizaram, me questionaram e me odiaram por aquilo que o Senhor me disse para fazer. Eu sinto como se eu não tivesse mais para onde ir. Eu só tenho a Ti. Chorando em alta voz, eu implorei:
Deus, me ajude! Mas não houve resposta, apenas o eco dos meus gritos, as cadeiras vazias e a escuridão ao meu redor. Sentado em uma poça de lágrimas, eu contemplei toda a jornada olhando para trás e para a frente. Me lembrei das grandes obras que Deus fez e me perguntei se ter o meu coração arrancado realmente valeria a pena. Eu me senti como a única pessoa do mundo. Eu sabia que iria sair da floresta, mas eu não tinha certeza se eu queria encontrar isso novamente. Sentado em minhas lágrimas e tentando pensar claramente, mas era como tentar nadar em um deserto. A única coisa que eu tinha era a espada da verdade e o escudo. Eu já tinha visto a espada em ação e eu entendi sobre o escudo, mas nunca vi ambos juntos em ação. Ainda chorando e bem emotivo, eu peguei o escudo das minhas costas e o coloquei no chão ao lado da espada. Ambos estavam brilhando. Mesmo no meio de tudo o que tinha acontecido, eu podia ver claramente. Para minha surpresa, enquanto examinava a espada, havia várias escrituras gravadas nela. Ela não tinha nenhuma gravura quando eu a descobri inicialmente, mas agora ela tinha muitas palavras que eu tinha aprendido ao longo do caminho. Eu sabia que havia uma compreensão a se ter e uma revelação mais profunda, e que essas escrituras foram gravadas na espada enquanto eu usava ela. O escudo também estava mais brilhante, agora em comparação com a sua aparência sem brilho quando eu o usei pela primeira vez. Examinando mais de perto, eu notei alguns amassados e alguns arranhões, mas ainda estava bastante intacto. A gravura mais brilhante sobre o escudo era a frase: "Ele é fiel". Intrigado, eu coloquei o escudo de volta no chão e olhei para as escrituras gravadas na espada. A última que havia sido gravada era Efésios 1:6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O Espírito Santo falou: Joseph, você não pode ser aceito em sua família terrena, mas saiba que você já é aceito na minha. A minha família está na terra e no céu, e eles são aqueles que fazem a minha vontade. Você não precisa mais buscar aceitação ou aprovação da sua família terrena. Você já é aceito e amado. Eu sou o amor, e ninguém pode conhecer o amor se não for ao meu lado. Enquanto você continuar a sua jornada, você vai conhecer aqueles que me amam e aqueles que não me amam, através do Espírito Santo neles e através das suas ações. Você deve amar a sua família terrena com a revelação do amor que eu lhe dou, mas você deve ser obediente a mim também. Eu entendi que quando algumas pessoas andam por esse caminho, elas começam a andar na compreensão e na obediência. Muitas famílias iriam ver as suas atitudes e começariam a crer em Deus. Em outras famílias, o ódio iria crescer, e os membros da família que andavam na luz seriam por sua própria escolha empurrados para mais longe da luz. De pé em uma recém-descoberta com reverência, confiança, humildade e amor, eu continuei.
A escuridão se levantou, encobrindo o caminho, e eu sabia que já estava perto do final do percurso. Uma grande expectativa encheu os meus passos enquanto eu corria para a luz. No final do caminho, Jesus se apresentou com um sorriso gentil no seu rosto, e atrás dele estava uma cruz. Eu não podia ver além da cruz, mas eu sabia que algo incrível estava para acontecer. Jesus me abraçou com ternura. Sorrindo, ele disse: "Eu tenho que mostrar uma coisa antes de continuar." Pegando em minha mão, fomos transportados de volta no tempo. Uma multidão de pessoas nos cercavam e estávamos perto do Monte das Oliveiras, caminhando para Jerusalém. As pessoas estavam dizendo: "Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor." Eu estava andando ao lado dele e ele estendeu a mão para segurar a minha. Quando nossas mãos se tocaram, eu perguntei: "Senhor, para onde estamos indo?" Ele olhou para mim solenemente e respondeu: "Para a comunhão dos meus sofrimentos." Filipenses 3 começou a passar em minha mente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em mim a justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tão rapidamente quanto nós deixamos a floresta, nós voltamos. Jesus então falou: "Antes de experimentar o poder da minha ressurreição, primeiro você deve experimentar a comunhão dos meus sofrimentos." Eles andam de mãos dadas. À medida em que você se rende na obediência e na obra consumada da santificação na cruz, isso vai determinar a extensão do meu poder da ressurreição que te coloca de pé. Ele também irá determinar o nível que você vai me experimentar. Considere Eliseu. Quando Elias foi levado na carruagem, o manto que foi destinado a Eliseu caiu no chão. Antes de Eliseu poder pegar o manto, primeiro ele tinha que rasgar o seu próprio manto em duas partes. Portanto, você deve se render ao Espírito Santo e permitir que ele te discipline e o corrija. Assim, você pode pegar muitos mantos que eu tenho destinado para você, assim como você aprendeu no caminho do sofrimento. Primeiro você deve mudar, para que depois você possa seguir em frente.
Mas preste muita atenção no que Eliseu fez em seguida. Ele tomou a capa de Elias e fez uma declaração para mim. Ele pegou o manto, feriu as águas e declarou: Onde está o Deus de Elias? Depois que você começar a andar na comunhão dos meus sofrimentos, por um tempo determinado, e permitir que o seu próprio manto seja rasgado, você também poderá pegar os mantos que eu tenho destinado para você. Eu não poderei resistir ao seu amor por mim. Eu virei com a força do céu e farei infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas lembre-se, você precisa mudar. Depois de compartilhar a revelação, Jesus e eu caminhamos de volta para a cruz. Caminhando em direção à cruz, eu notei na terra poças de lágrimas. Eu pensei que eu havia entendido. Então o Senhor ouviu meus pensamentos. Ele os interrompeu dizendo: Não é como você pensa. Essas são lágrimas de tristeza, mas elas não são pela minha morte. Eu já ressuscitei. Essas são as minhas lágrimas pelas pessoas que vêm até aqui, chegam no cruzamento, mas caminham de volta para a floresta. Você precisa caminhar através da cruz e no poder da minha ressurreição. Nós então caminhamos até a cruz e entramos nela. Dentro da cruz tinha uma sala muito grande de arenito, assim como o quarto com a espada. Não havia nada de notável no quarto, diferente da luz que vinha através da porta no lado oposto na qual entramos. Nós continuamos a andar pela sala em direção à luz. E quando estávamos passando através do próprio meio, houve uma parada imediata. Jesus olhou diretamente para mim e disse: Esse é o lugar da minha graça. É onde a misericórdia e a verdade se encontram, onde a justiça e a paz se beijam um ao outro, como está escrito em Salmos 85, versículo 10. A partir daqui, vou levar todo o seu pecado do passado, do presente para o futuro, e não lembrar mais. Você deve me entregar, se arrepender e seguir em frente. Quando passamos para o outro lado da cruz, eu vi que eu tinha espirrado no rosto uma mistura de água e sangue que havia escorrido da cruz pela qual passamos. Imediatamente o Espírito Santo dentro de mim saltou com grande alegria, de pé, de costas para a cruz, e olhando para a frente havia uma grande árvore no céu.